Tudo que eu vou explicar vem dos clássicos, dos gregos e da mensagem reencontrada. Porque na mensagem reencontrada está tudo. É mais do que imaginamos. Aqui tem, como hoje, o destino e providência, segundo os filósofos gregos. Digamos, o problema não é um problema, é um estado. Destino, providência e livre-arbítrio. Se diz em português, livre-arbítrio. Então, esses três princípios e conceitos que estão na vida das pessoas, da humanidade, desde que enfim, ser humano. A mensagem reencontrada fala, eu vou citá-la, e fala desse, digamos, problema. Não é um problema porque é um estado. É um estado de coisas que é connatural ao ser humano, portanto, não é um problema. O problema é quando não compreendemos o sentido da vida segundo a tradição. E aí aí é como quando começa o problema. Porque todo mundo se pergunta, olha, mas a gente espiritual, pelo menos, somos livres ou estamos predeterminados, absolutamente condicionados pelo destino? Nosso livre-arbítrio, onde começa e onde termina. Tudo está predeterminado, ou Deus é a sua providência, que providência é um termo que vem dos gregos, paranoia. A providência nos guia, a providência guia todo mundo, ou tudo é fruto do acaso, como hoje já não tanto, mas os cientistas até ontem falavam que tudo é fruto do acaso. Agora parece que estão matizando essas afirmações assim tão básicas. Então, é tudo fruto do acaso, estamos predeterminados por um destino que não temos escolhido, portanto, não somos livres, e isso bom, as pessoas, digamos, que se fazem perguntas, fazem essas perguntas, claro. Talvez tem pessoas que não, ou que para eles já está solucionado esse problema. E, portanto, nem se plantejam a existência de um possível conflito. Não há conflito, é um estado de coisas. Então, o destino astral nosso. Hoje, muita gente se fez um mapa astral, aqui em todo o mundo. No Oriente é normal. Aqui faz décadas que também é normal. Toda vez mais, a gente vai ao astrólogo, astróloga, para perguntar o que vai acontecer comigo. Enfim, a saúde, o amor e o dinheiro. Os três elementos. Saúde, dinheiro e amor. É universal. Bem, na época da Contra-Reforma, a Reforma Protestante, Calvino, Lutero, início do século XVI, eles se replanteiam, digamos, o que o discurso da Igreja era. Existe um livre-arbítrio, mas se deve compreender bem porque a providência de Deus está por acima. Deus está por acima do nosso destino, da nossa capacidade de agir no mundo, da nossa liberdade. Ele é o grande criador e o grande ordenador e quem dirige a vida, e ele sabe tudo antes de que aconteça, porque ele é tudo ao mesmo tempo. Então, Lutero, Calvino diz, não, tudo está predeterminado. A liberdade é uma fantasia. Calvino diz, é uma fantasia. Nós somos livres. Tudo é a predestinação. Então, a Igreja diz, não, tem a providência. Você pode fazer alguma coisa, enfim. É uma discussão que tem. Lutero é mais providencialista. Lutero, ele fala, é certo que estamos predeterminados, mas também é certo que a providência atua, porque temos um certo livre-arbítrio. E que Lutero, ele fala, olha, temos que confiar na graça de Deus. Isso é exatamente o que está falando o cristianismo faz 2000 anos. A graça de Deus é o que nos pode, digamos,
salvar evidentemente, senão usar bem do nosso livre-arbítrio e usar o nosso destino para nos salvar. Então, Lutero, ele fala da sola fides, sola gratia, sola scriptura. O que importa é só a fé, a graça e a escritura, nada mais. Fé, a graça e a escritura. O catolicismo, ele está nessa briga, nesse conflito teológico. Está Erasmo de Rotterdam pelos católicos e Lutero e Calvino pelos protestantes. E, finalmente, é um elemento que vai distanciar, digamos, a teologia protestante do católico, mas não é o elemento mais importante. O mais importante era se a santidade existe, se a Virgem Maria, como se compreende o mistério da pureza da Virgem Maria, que eles negam. Então, mas não era o elemento mais distanciador, digamos, entre protestantes e católicos. Bom, esse conflito que nós temos todos, a Igreja sempre falou o que antes mencionei. É certo que estamos predeterminados por um destino, porque existe o destino, há uma predestinação, mas Deus está por acima e você se põe nas mãos da providência divina e ela vai usar o seu destino para te salvar. Basicamente, esse é o argumento do cristianismo, do catolicismo. Olha, vou citar a mensagem reencontrada, porque vai nos centrar um pouco nesse problema, nesse estado de coisas. A mensagem reencontrada, o 19:30, linha diz: a boa vontade em Deus liberta-nos das coações do mundo, pois nos permite ouvir o ensinamento do Senhor e suscita a ação da sua providência oculta. É uma forma de falar. Você se põe a boa vontade em Deus e não em você. Você se põe nas mãos de Deus e a providência vai usar, não vai anular o seu destino, vai usar o seu destino para te salvar. E ainda um outro versículo, 20:46, não imaginemos os meios de realização da nossa prece, pois as vias da providência do Senhor são imprevisíveis, desconcertantes e impenetráveis para a nossa pequena razão. E ainda um terceiro versículo. A providência do Senhor vela pelos seus dia e noite, sem jamais se cansar. Mas a condição qual é? Primeiro, a fé na providência, a fé em Deus, é que você se apaga, digamos, na medida que nós podemos nos apagar, para que seja Deus em quem nos guie. Isso é a tradição hermética, é a tradição da mensagem. Bom, Luís XIV era católico, alquimista, claro, hermético, mas estava dentro do catolicismo. Mas falou, tem que compreender bem o que, quando se fala dos santos, da Virgem Maria, enfim. Então, a mensagem, digamos que fala bem claro do estado em que nós estamos e qual é a solução. Assim, pois, São Paulo, ele afirma a predestinação. São Paulo diz, aos que Deus antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também os chamou. Isto é, e a doutrina São Paulo, há uma predestinação. Vocês estão destinados a se perder ou a se libertar nesta vida. Há uma predestinação, que é argumento protestante, mas que também é católico, claro.
E São Paulo está falando dele, claro, indiretamente, está falando dele. Deus me predestinou. Por isso eu caí do cavalo, que é simbólico. Eu fui abençoado, claro. E depois o mesmo São Paulo em Coríntios 2,7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. E aqui ainda fala mais claro ele. Eu fui predestinado por Deus, que a sabedoria de Deus em mistério. Mistério em grego é iniciação. Isto é, eu fui iniciado por Deus, não por uma pessoa como eu. Então, nós temos a nossa visão, que é talvez mais providencialista, e acreditamos na liberdade como, enfim, isso está na raiz da tradição ocidental. Nós somos livres e todo mundo fala que é livre. A realidade te demonstra que é falso, mas achamos, apesar de tudo, achamos que somos livres. Então, o Oriente, digamos, ele é mais fatalista, entre aspas. Olha, tudo está escrito, tudo está feito. Bom, se já está no Vedanta Advaita Non Dual, a coisa já não tem discurso. Não tem que fazer nada, porque tudo está feito. Isso é muito lindo de falar, é uma operação intelectual. Mas o homem está condenado a atuar. Nós não podemos deixar de agir e de intervir no mundo. Até quando não fazemos nada, estamos agindo, estamos atuando sempre. O homem está condenado, este mundo, a atuar. É o que o Krishna fala para Arjuna, quando ele vai começar a batalha, mas eu vou matar a minha família, isto é, a mim mesmo, claro. Olha, o homem está condenado a atuar. Você não se pode negar a atuar, porque você é um ser humano. Você não pode se negar. A Bhagavad Gita enfim, é um texto que vale a pena estudar sem pressa. A providência, em grego, é pronoia, que tem o sentido de aquilo que é previsto, prever antecipadamente, pronoia, antecipadamente, conhecer antecipadamente, pronoia. E esse conceito que é da religião grega passou ao cristianismo. O cristianismo adotou o princípio de providência e foi latinizado. Quíquero, se diz Quíquero? Quem? Quíquero, o filósofo latino. Cícero. Cícero. Quíquero. Cícero. Cícero. O Cícero, ele parece que divulgou em latim o termo de providentia, e daí providência. Eles tinham um conceito de providência tradicional, isto é, não havia jamais contradição, porque era como contradizer o programa divino. Então, eles harmonizavam providência, predestinação e destino, fatum latino, ou a necessidade dos gregos. É necessário que tudo aconteça. O reino da necessidade é o mundo sublunar. Este mundo é o mundo do fatum. Daí vem a fatalidade. Tudo está escrito, mas existe a providência, existe para guiar as pessoas e existe o livre-arbítrio. Então, os três não estão em contradição para a religião grega. São três aspectos que se justapõem, que têm um objetivo, que é levar a humanidade à sua libertação, a se libertar, a se salvar. Então, exemplos. A Odisseia e a Ilíada era a Bíblia dos gregos.
e a fonte da sua teologia. Também Hesíodo na teogonia, mas tudo a referente. Quando eles tinham uma dúvida teológica, vamos ver o que fala a Ilíada ou a Odisseia. Então, tem duas passagens que eles citam, os antigos. Eles já sabem que vai haver a guerra de Troia, que Menelao vai ganhar, que é o esposo da bela Helena. Então, os deuses, eles estão lá, eles já sabem tudo, mas então vamos contemplar como é que se desenvolupam as coisas, como se desenvolvem, como eles cumprem o seu destino. Porque a forma é humana, mas o que está predeterminado é Deus, que predeterminou. Já sabe a guerra de Troia, como vai terminar, Héctor vai morrer, enfim, eles já sabem tudo. Mas vamos ver como acontece. É como você conhece a obra de teatro, mas vai ao teatro sabendo como vai tudo, para ver como eles jogam, como eles atuam. E em outro, Zeus, aí que está muito ocupado, Zeus aí com as suas histórias, ele fala, bom, agora eu vou ficar aqui num canto, diz, vou permanecer num recanto do Olímpio, sentado, recreando a minha mente com o espetáculo deste mundo. Porque aí tem a ironia, os gregos, enfim, a ironia é permanente, o humor, enfim, esse Zeus que a sua mulher era que está chateada permanentemente, porque ele vai com umas zoanas, bom, é outra história. Mas isso é um ensinamento, mas eles sempre usam essas histórias para ensinar. No literal isso não tem sentido, porque Deus não está aí com, olha, vamos ver o que acontece. Para quê? Enfim, é um ensinamento. Então, até Zeus consulta os demais deuses. Vocês têm que decidir a sorte de Héctor na luta com Aquiles. Então os deuses decidem na luta entre Aquiles e Héctor quem vai ganhar. Eles já sabem tudo, mas o homem está condenado a atuar, a agir, no sentido da divindade, mas ele não sabe. Para os gregos e também pelo menos para o catolicismo, a providência tem três aspectos que eles associavam. O Deus Criador a providência é um sinônimo do Deus Criador. É ao mesmo tempo uma forma de falar desse Deus que ordena o mundo, ordena as coisas, dirige o mundo. Bom, que governa, finalmente, governa o destino da humanidade, dos países, das pessoas e da humanidade. E, ao mesmo tempo, tem esses três aspectos. Então, olha, se você reza a providência, você é um grego, não importa, porque, como dizia Manuel das Flores, o carteiro, ele sabe onde vai a carta sempre. Pode falar de providência, Zeus, Afrodite, Ares, não importa. O carteiro sabe onde vai a carta. Um aspecto que também está na tradição religiosa grega e no cristianismo e na tradição hermética, que também está na mensagem, é que a providência nunca força a ninguém para salvá-lo. Se você não se quer salvar, Deus jamais vai agir no sentido contrário. É você quem tem que pedir. Se você não pede, Ele não vai te salvar. Não força nada, nunca. Deus não violenta nada nem ninguém. É o ser humano que se violenta e violenta o mundo. Mas nunca Deus. E outro aspecto é que o acaso não existe. Porque não existe, mas, é claro, uma pessoa que não acredita em nada está submetida, digamos, ao acaso, porque não controla absolutamente nada, ainda que ele ache que é livre, que é
que é dono da sua vida, que se construiu a si mesmo e todas essas fantasias. Então, porque o acaso é uma das leis divinas que não compreendemos. E o acaso está ao serviço de Deus para se perder uns e para se libertar outros. Então, aqui entramos num tema que é tradicional, que os antigos e no Oriente está mais claro que no Ocidente. É que nós exercemos o livre-arbítrio por primeira vez quando escolhemos uma nova encarnação. E isso Platão explica, porque isso não se explicava, isso era secreto. Isso estava nas escolas iniciáticas, nos mistérios de Eleusis, mistérios órficos, os báquicos, mas Platão divulga o pitagorismo, divulga a tradição esotérica grega, espiritual, religiosa. E no mito de um soldado que morre, mas volta à vida e conta o que acontece no outro lado. E o que é que acontece no outro lado? E ele explica, as almas que não conseguiram sair deste mundo estão condenadas, portanto, não se libertaram. Então, tem que se afundar outra vez num corpo mortal e se submeter à morte novamente. Então, elas estão num lugar onde tem modelos. É uma forma de explicar. E, finalmente, que a alma imortal escolhe a nova encarnação e escolhe o lugar, a linhagem, a família, o momento de nascer, tudo. Escolhe seu mapa astral. Escolhe tudo. Mas depois passa pelo rio Leteo e esquece. Leteo vem de leto. Leto em grego é esquecer. Então, claro, aí exercemos o livre-arbítrio de acordo e escolhemos de acordo com o que aprendimos na vida anterior. Se na vida anterior essa alma imortal não aprendeu nada, vai voltar aí à vida animal. Animal, entre aspas, porque ela é imortal. Nunca nasceu, nunca vai morrer. Portanto, se não se liberta, onde vai? A reencarnar-se. E ela entra no inferno, que para ela, que é absoluta pureza, imortalidade, entra num corpo fedente, animal, que somos nós. Nós somos o cárcere do nosso Deus. Mas ela escolheu, não nós. Então, quando nós nascemos, o homem psicoemocional, em termos assim freudianos, o homem mental, emocional, carnal, esse não escolhe nada. A sua alma escolheu e você nasceu loiro, preto, branco, aqui na Ásia. Você não escolhe nada. Você nasceu homem, nasceu mulher, nasceu alto, baixo, nasceu... Enfim, e tem seu mapa astral. E tem a sua linhagem, o seu karma, e o seu condicionamento biológico e também, finalmente, o contexto social, cultural, econômico, onde você escolheu, isto é, sua alma imortal escolheu. E se escolheu bem, como os que estamos aqui, se Deus quiser, todos vamos sair daqui e nos vamos libertar. Se não, para o inferno outra vez. Se vocês leem a Divina Comédia, e no mito de ele também fala, e estavam aí duas filas, e o juízo. Então, os da esquerda eram condenados e iam para embaixo, e os da direita iam para cima e salvos. Isso está na tradição grega, olha, uma tradição oral que tem 3.000 anos. Que é a mesma, isso de esquerda para baixo, direita para cima, está, e no Oriente está no Ocidente. Isto há um juízo. E isso é a tradição, o tradicional. Portanto, quem é o único componente em nós que pode escolher a nossa centelha divina? Ela pode escolher
ficar no mundo que não precisa escolher, já estamos aqui. Não escolhemos, já estamos aqui. Mas poderíamos aspirar ao paraíso. Então, ela, como não ficou dormida completamente, então, ela nos comunica a fé. Primeiro, o dom de Deus, porque é Deus em nós. É um fogo congelado, como dizíamos antes, mas é um fogo que é divino, que é eterno, que é a consciência verdadeira, que nos transmite a fé, a consciência, a fala e tudo o que é humano. E ela pode escolher sair deste mundo ou se afundar ainda mais. E aí está o livre-arbítrio primeiro, é determinante, absolutamente. E assim toda a nossa vida. Se você examina um pouco desde a infância, não sei, olha, estamos aqui agora, não é por acaso, o acaso não existe. É o fato, a necessidade e o destino nos juntou aqui agora e hoje. Por que estou no Brasil? Olha, eu sou espanhol, da Catalunha, eu estou na tradição hermética, estou aqui no Brasil, aqui explicando histórias aqui de blá, blá, blá. Tá. Por quê? Para quê? Eu não sei, como eu vou imaginar faz 30 anos isso? Jamais. Então, nós não escolhemos, mas nossa alma imortal sim escolhe. E isso, desculpa, condiciona a nossa vida, claro, a vida carnal, a vida social, a vida espiritual, tudo. Portanto, todos temos o que merecemos, porque temos escolhido o bom e o ruim. E também, e aí se aumenta com outro elemento que não é politicamente correto, que, como diz Platão, nossa alma imortal está aqui pagando culpas terríveis. Estamos aqui pagando culpas. E são culpas que vêm talvez da linhagem, que nem são nossas, porque o outro mundo não tem nada a ver a justiça, a moral, o sentimento, o honor, a verdade, a mentira. Deus é outra coisa. Então, tudo isso são conceitos humanos. E Deus não é o amor de Deus não é eu te amo. Isso é o amor humano. O amor de Deus é um corpo, não é um sentimento. E assim tudo. Portanto, como escolhemos ao nascer, não podemos reclamar. E como diz a mensagem, só os ignorantes reclamam. Porque não compreendem, já esqueceram que aceitaram voltar e aceitaram. Se foram obrigados a voltar e aceitaram, escolheram uma forma de vida nova, uma nova prova. Assim, nossa alma escolheu, e aqui neste mundo, só nossa alma pode escolher. Ainda que o mundo moderno, que é a rebelião da rebelião, ninguém crê que é o que é, ninguém, olha como, enfim, é um mundo que não vou entrar, mas o ignorante reclama. Então, a humanidade no Ocidente está reclamando, porque ninguém está contente com aquilo que é. Por quê? Por ignorância. Por simplesmente ignorância. Ignorância supina. Ignorância profunda. Não aceita, você já não lembra, mas, olha, leia Platão, leia os antigos. Porque tudo está explicado lá. Não é que... primeiro, eu nunca invento nada. Se é uma opinião minha, eu dou a minha opinião e fica bem claro do que é meu e o que é a tradição. Eu repito a tradição e o que eu aprendi da escola da mensagem. Procuro não inventar nada, porque tudo está inventado. E, enfim, a novidade é perigosa. Bom, no mundo grego,
era muito parecido, digamos, de fato, o cristianismo nasce no mundo grego, culturalmente é muito grego, mas o substrato é hebraico. Até o evangelho são em grego. E são em grego porque são rejeitados em parte pelo judaísmo e porque o grego era o inglês de hoje, era a língua franca para chegar a todo mundo em grego. Os romanos falavam com os judeus em grego. O judeu culto e o romano culto falavam grego. Então, a providência, como dizia, é Cícero que divulga para si o termo, e Sêneca, ele fala que Cícero, sobre a natureza dos deuses, que é uma obra dele, ele fala o importante é Deus. O seguinte consiste em ensinar que o mundo é administrado mediante a providência divina. E Sêneca, que é coetâneo dele, um pouco mais velho, não, um pouco mais jovem, não mais velho, um pouco mais jovem, ele lê nas suas cartas, Sêneca diz: perguntas-me, Lucilo, como é que, sendo governado o mundo mediante a providência, aconteçam muitos maus aos homens bons. Por quê? Porque aos homens bons acontecem maus. Claro, isso nos perguntamos hoje e faz 3.000 anos. Eu vou te dar a razão disto ao longo do livro, quando prove que a providência preside todas as coisas e que Deus nos assiste. Portanto, que o mal está no mundo, mas a providência é quem nos assiste. Porque o mal está no mundo. A providência, o papel da providência não é acabar com o mal, é nos salvar do mal. E Marco Aurélio, que vale a pena ler os seus pensamentos de Marco Aurélio, que é um imperador do século I a.C. também, ele fala, ele diz, um dos seus, isso é as meditações, sim, as meditações. As obras dos deuses estão cheias de providência e as da fortuna não acontecem fora da natureza, nem da trama e da urdidura das que a providência dispõe. E daqui procede tudo, porque é o Deus Criador, aqui a providência. E essa trama e a urdidura está feita de forma que, o que fala a Sêneca, a providência está por acima, não vai suprimir o mal, a injustiça, não. Vai usar de tudo, dessa como diz aqui, a fortuna, isto é o acaso entre aspas, vai usá-la para salvar, porque da providência procede tudo. A providência estava até no século II e III da nossa era, muitas moedas romanas diziam providentia deorum, a providência dos deuses. Isto se entende, a providência dos deuses nos protege. E punham nas moedas essa divisa espiritual, claro. E tudo está nas mãos da providência. E um outro versículo da Mensagem Reencontrada que explica esse jogo entre digamos, a providência, o destino e o livre-arbítrio. E diz a Mensagem Reencontrada: é Ele, Deus, é Ele quem nos dirige misteriosamente pela alegria ou pela tristeza do espírito, pela plenitude ou pela desolação do coração, pela eufória ou pelo sofrimento do corpo bruto. Isto é, Ele usa do nosso mapa astral para nos salvar. Ele nos dirige misteriosamente, se você se deixa dirigir, pela alegria ou pela tristeza do espírito, pela plenitude ou a desolação do coração, pela eufória ou pelo sofrimento do corpo bruto. Então, quando você está nas mãos da providência, ela usa teu mapa para te salvar. Assim, aquele que já não interessa ao mundo, então vem para mim. Claro, o mundo não tem nenhum interesse.
Aquele que é apaixonado, quer fazer revoluções, então, olha, dá a volta à sua revolução. E fica a revolução para dentro, e não para fora. O apaixonado, perfeito. O pior é o hipócrita, é o tébio. O tépido. O tépido, o morno. O morno, que não brilha, que não tem fogo, que não se apaixona por nada, que tem medo da vida, finalmente. Tem medo de experimentar a vida. Não, eu não quero saber nada. Não, eu aqui no meu canto, não me complique. Então, é medíocre. Esse um medíocre, um morno. Isso é rejeitado pelo inferno e pelo paraíso. Ninguém quer eles, diz a mensagem reencontrada, porque não tem fogo, não tem nada. Estão esvaziados. Não tem substância vital, não vivem. Tem medo da vida, mais que da morte. Então, o outro elemento fundamental que está ligado à condição humana, que é o mal. O mal existe, claro, e a providência também. Então, a providência não vai suprimir o mal, porque quem introduziu o mal no mundo? O ser humano, nós. Nós introduzimos o mal. A maldade é humana. O mundo natural, animal e vegetal, não tem nem bem nem mal, não há maldade, não há bondade. Há uma só lei: supervivência. Sobreviver, nada mais. A única lei. O leão quer seguir sendo leão, o gato, a manjericão, e assim tudo. É sobreviver, não tem outra lei. Então você olha, coitadinho, aquele que vai ser morto, o leão vai comer ele, e todos aí chorando. Isso é humano, porque somos sentimentais. Bom, nossa civilização é sentimental. Basicamente sentimental. E toda vez mais. Antes era mais intelectual, mais masculina, agora mais feminina, porque o sentimento é próprio da minha mulher. Eu tenho uma mulher, como todos, e a parte, o sentimento, a compaixão é feminina. O dogma, a rigidez é masculina. Enfim, bom, aí entramos em outra... Mas o mal está no mundo porque nós introduzimos o mal. E é evidente, a maldade é humana, a bondade também. E claro, aí está o livre-arbítrio. Nós temos dentro de nós um anjo e uma besta. E você pode alimentar, aí seu livre-arbítrio é um destino também, e pode alimentar a besta ou o anjo. Porque isso no Oriente está mais claro, mas a mensagem encontrada diz: assim, o bem e o mal formam a totalidade que somente se pode nomear com o silêncio, porque é incompreensível. A totalidade da criação é bem-mal. O mal é o afastamento de Deus. Esse é o afastamento de Deus. Esse é o mal, se afastar de Deus. E isso já tem as suas consequências. Quanto mais se afasta de Deus, mais maldade. Aí tem dois textos são os neoplatônicos. Os neoplatônicos divulgam o pitagorismo. O pitagorismo é a fonte da sabedoria depois da Ilíada e da Odisseia. Pitágoras, que não escreveu nada, mas os seus discípulos anotavam, digamos, os seus ensinamentos, e um século depois, a partir de Filolau, já no século IV a.C., ele começa, 5-4, começa a divulgar os ensinamentos de Pitágoras. E depois no Mênio de Apamea, do século I, depois os neopitagóricos, e esse Filolau, que não se conservou nenhuma obra dele, outro autor que através da sua obra, ele cita Filolau, e ele dizia... vou citar outro, não, porque é muita coisa, já são as 8. Proclo foi o presidente da Academia Platônica toda a sua vida até a morte.
Então, ele tratou da providência. Ele escreveu um texto, um tratado sobre a providência. E ele diz: muitas coisas escapam à fatalidade, mas nada à providência, que desde o alto do céu governa a fatalidade. A providência governa a fatalidade. A providência governa o nosso mapa astral. O que dizia a mensagem reencontrada. Ele nos guia através do sofrimento, da alegria, etc. E em outra passagem ele diz: o importante é Deus, e imediatamente depois a providência, pois ela se situa por acima de todos os seres. E os que dependem da fatalidade dependem também da providência para a sua realização, a fim de que a fatalidade deseje a providência. Finalmente, que a fatalidade, o fato, a vida humana sublunar, o que nós somos, que ela faz de forma que você deseje a salvação, deseje a providência. É, enfim, um programa. Chegamos ao cristianismo com Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele, de fato, ele concorda com a filosofia, isto é, com a religião grega, completamente. Mas, claro, tem um problema, que o problema é que depois vão herdar as 3 religiões do livro. Negar a astrologia. Os astros não governam o ser humano, é Deus. Claro, é certo, claro que está por acima, mas existe. Os astros condicionam o nosso comportamento. Mas como na época, o primeiro cristianismo, ele estava muito preocupado em se distanciar da religião grega. Então, é da romana, que a astrologia, como no Oriente, era aceitada, claro, porque é você. Aí esse mapa é você. Se pode interpretar bem ou mal, depende da pessoa, é uma arte. Mas, olha, isso é você. É o mau pastor, que diz a tradição. O bom pastor é Cristo, em termos cristãos. E a providência, o bom pastor. O mau pastor, os astros. Que nos levam para onde? Para a morte, nada mais. O bom pastor é Cristo. Sim. O bom pastor. O bom pastor é Cristo. E o mau pastor são os astros. Os astros são mau pastor? Porque nos levam à morte, a nada mais. O final da qualquer mapa, não importa, o final é a morte. Mas nossa alma imortal não tem mapa astral. Simbolicamente, no Oriente é quadrado, aqui é redondo e o centro é vazio. O centro está a alma imortal, a centelha divina. E os astros governam o mundo, o ser humano, bom, tudo, o homem exterior. Então, Santo Agostinho, ele fala da cidade de Deus, se alguém interessa, é o livro 5, 1:5:5 e 5:10, ele diz: de antemão sabe Deus o que vamos a fazer, e sua presciência é infalível. É totalmente inconcebível que Deus tivesse pretendido deixar os reinos humanos fora das leis da providência. E ainda mais claro, ele fala, com certeza, a divina providência é a que estabelece os reinos humanos. Que possibilidade se deixa a Deus, dono dos astros e dos homens, para julgar os atos humanos se estão submetidos à fatalidade astral? Então, ele está negando rotundamente que os astros actuem sobre nós. Está negando uma realidade que é universal, que é comprovada, mas o cristianismo estava muito preocupado em se distanciar. E até, Lutero dizia que a astrologia estava inspirada pelo diabo. E o protestantismo renega da astrologia, que estava inspirada pelo diabo. O cristianismo sempre está... Como é uma religião tradicional, ele não
digamos, não fala, não presta atenção aos astros, nem à reencarnação. Mas o discurso hermético cristão fala da reencarnação, fala dos astros, fala da fatalidade, fala do destino, fala da providência. Mas o discurso oficial do judaísmo, do cristianismo, do islã, é que a astrologia não tem nenhum sentido, porque você já está salvo. Você é islâmico, você é muçulmano, portanto já está salvo. Você é judeu, já está salvo. É cristão, batizado, já está salvo. Não se preocupe, nem diz, você não vai se reencarnar, esqueça a reencarnação, esqueça os astros e se põe nas mãos de Deus. Não se complica a vida. Assim, bem claro, para que todo mundo compreenda. Imagina isso, faz 14 séculos, claro, o nível da humanidade em geral. Olha, não se complica a vida, nem reencarnações, nem astros. Vai para Deus. Confia só em Deus. Tudo o outro é mentira. É mentira. Enfim, é uma política que, das 3 religiões do livro. Contrariamente, o Oriente, o budismo, o islã, o hinduísmo, eles praticavam astrologia antes que nós e continuam, claro. A astrologia continuou, além do que dizia a Igreja oficialmente, todo mundo se fazia um mapa, muita gente, sobretudo a partir do Renascimento e depois até hoje. O cristianismo, olha, a astrologia se estudava na universidade até o século XVII. Desde as primeiras universidades do século XII, XIII e XIV, até o século XVII, era ciência. Se estudava na universidade, astrologia. Em Espanha, e na França, enfim, em toda parte. Católico, claro, eram católicos, mas não negavam a astrologia. Digamos que não fomentavam, mas estava na universidade. E a universidade, como tudo, era católico, claro, e controlado pela Igreja. Então, o aforismo, a sentença conhecida que era: os astros inclinam, mas não obrigam. Quem obriga é Deus. Os astros só inclinam. Quem salva é Deus. Nós podemos escolher, não, nossa alma. É nossa alma quem pode escolher sair deste mundo ou se afundar novamente numa reencarnação para conseguir o objetivo, que é sair do mundo sublunar e recobrar o mundo do paraíso, o mundo da liberdade verdadeira, graças à providência, e apesar do destino, apesar da nossa linhagem, apesar dos condicionamentos humanos que temos aqui agora, a solução vem da nossa alma, que é a nossa fé, e não da nossa razão. É ela quem nos pode levar ao bom destino, porque a providência finalmente é o bom pastor. E aqui estamos todos submetidos a um mau pastor. E, bom, e nada mais. São as 8h10, já está bem. Bom. É isso? É isso. Então... Não, a vocês.